Olá pessoal, tudo bem? A gente vai falar hoje basicamente sobre a Oceania. Vamos entender aí algumas características básicas desse território, analisar um pouquinho do processo de colonização, né, como se deu esse processo, falando basicamente de Austrália e Nova Zelândia, tá? Então vamos lá, vamos começando analisando o mapa dessa região, né? O território australiano, que é a massa continental propriamente dita, né, serve inclusive como unidade de medida para determinar a diferença entre ilha e continente. Né? Apesar da Austrália em si não ser um continente, o tamanho do território australiano serve como unidade de medida. Então, toda porção de terra cercada de água por todos os lados de tamanho maior do que a Austrália é considerada um continente. Tá? E ilha é toda porção de terra cercada de água por todos os lados menor do que a Groenlândia. Então é assim que a gente faz a distinção entre ilha e continente. E aí vocês podem perceber que o território australiano, além da Austrália propriamente dita, né? O território da Oceania, além da Austrália propriamente dita, temos a Nova Zelândia aqui que a gente vai estar analisando com mais detalhes e uma grande quantidade de ilhas, né? É uma região marcada por uma grande quantidade de ilhas, nem todas elas são independentes, então tem territórios aí que pertencem à França, como o caso aqui da Nova Caledônia, tem territórios britânicos, né? Tem territórios dos Estados Unidos, então, enfim, né? A gente tem aí, como vocês podem perceber, um mosaico muito grande nesse território. Beleza? E a gente consegue regionalizar o território da Oceania em 3 partes: a Melanésia, Polinésia e Micronésia. E é muito fácil da gente não esquecer o significado de cada uma dessas regiões. Tá? A Melanésia está relacionada às ilhas ocupadas pelos povos negros. Então, Melanésia, analisem aí esse prefixo que está relacionado à melanina, né? A Polinésia, analisando mais uma vez o prefixo, está relacionado a grande quantidade de ilhas, e a Micronésia a ilhas pequenas. Então, não tem como mais confundir ou ter dificuldade em identificar a característica principal dessas 3 regionalizações da Oceania, dessas 3 regiões da Oceania, beleza? Esse território aí da Oceania, para vocês terem uma ideia da relevância, né, da porção australiana, 85% da Oceania é Austrália, né? Então acaba sendo até fácil confundir uma coisa com a outra, então tenham cuidado em relação a isso. A Austrália, além de seu território enorme, tem também uma grande quantidade de ilhas ali, conjuntos de ilhas que são arquipélagos, né? E junto com a Nova Zelândia, constitui aí o grupo de países desenvolvidos desse continente. Então, são os únicos desenvolvidos da Oceania, Austrália e Nova Zelândia, tá? Com uma diferença significativa na composição territorial. Por quê? Como nós vimos, a Austrália é um território grande, né? Composto basicamente por planaltos e planícies bastante extensas, enquanto a Nova Zelândia é composta basicamente por 2 ilhas, sendo a Ilha do Sul de relevo bastante acidentado e a Ilha do Norte menos acidentada, com terras férteis e, consequentemente, com uma maior concentração populacional. Tá? Então, a gente consegue perceber aí uma diferença na estrutura natural muito grande, né, entre esses 2 países. Naturalmente falando, a Austrália ela é mais seca também. Né? Você tem uma porção ali a nordeste do território que é bastante úmida e tal, mas você tem aí um predomínio de clima seco bem significativo no território australiano, enquanto a Nova Zelândia já tem uma estrutura natural muito mais diversificada. Né? Você tem montanha, você tem neve, você tem praia, você tem vulcão ativo, então é uma coisa assim, bem mais variada. Né? As paisagens naturais da Nova Zelândia elas são bem mais
eu ia falar imprevisíveis, mas talvez não seja a melhor palavra, né? Mas impressionante, pelo menos, com certeza é, né? Esse relevo acidentado da Nova Zelândia se deve exatamente à atividade vulcânica, né? É uma área de atividade geológica significativa e, consequentemente, você vai ter aí o relevo bastante acidentado. Os cursos d'água da Nova Zelândia são pequenos porque o relevo é muito acidentado e os rios correm ali diretamente para o mar e a gente está falando de um território pequeno, né? Então a tendência é que esses rios sejam de extensão relativamente pequena também. Falando especificamente sobre a Austrália, a gente tem aí algumas informações. O que chama a atenção da gente? A população pequena, né? Isso aí é mais ou menos 10% da população brasileira, com uma densidade demográfica de 2,9 habitantes por quilômetro quadrado. Aqui no Brasil, essa densidade fica ali entre 23, né, habitantes por quilômetro quadrado. Então aí a gente já consegue ver uma diferença significativa, né? Isso se deve, em parte, à própria condição climática, né, já que boa parte desse território é ocupado por área desértica, né, por clima árido e semiárido, que acaba dificultando o povoamento desse território, claro, né? Também constitui tanto a Austrália quanto a Nova Zelândia as últimas fronteiras coloniais, por assim dizer, né? O que ajuda a gente também a entender um processo mais lento de ocupação desses territórios. Mais lento não, né? Mais recente. Mais recente. E a gente tem aí um mosaico populacional, porque quando os colonizadores britânicos chegaram nesse território, já vivia uma galera lá, né? Essa população que já vivia lá, que ficou conhecida como aborígene, basicamente, né? Que acabou se tornando uma minoria, porque você tem ali um processo de embranquecimento da população, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, né? Essa formação dessa população neo-europeia, por assim dizer, né? Que se tornou predominante nesses territórios. Então a população nativa ela foi se tornando minoria, né? Aqui eu falo em graves problemas ambientais porque você tem ali áreas que até pouco tempo atrás recebiam testes nucleares, né? O principal responsável por fins de testes nucleares nessa região foi a Nova Zelândia, que peitou aí grandes potências europeias, França no caso, né, para que esses testes parassem de acontecer nessa região. É uma região que tem uma grande quantidade de corais, então ambientalmente falando uma região bastante frágil, bastante delicada, né, de relevância ambiental muito forte e que sofre também com lixo no oceano, né? Então esses são os principais problemas ambientais aí dessa região, por conta de correntes marítimas que convergem para aquela área ali e tal, então acaba gerando ali um depósito de lixo, por assim dizer, né? Então, são problemas ambientais bastante significativos vividos pela Austrália hoje, né? Pela Oceania como um todo, na verdade, né? Isso aqui se refere mais à Oceania do que só à Austrália propriamente dita. A colonização desse território, aqui nessa imagem a gente consegue ver aborígenes atuais, né? Essa foto, obviamente, é recente, como vocês podem ver. Essa colonização britânica, que começou a partir de 1770, quando chegou, encontrou mais ou menos 300 mil nativos. Esse número foi absurdamente reduzido com o passar do tempo, né? Eram mais de 600 tribos, mais de 500 dialetos. Então, era uma região ocupada de verdade, né? Embora fosse um povo tecnologicamente falando bastante primitivo, né? Esses aborígenes eles não tinham, por exemplo, conhecimento sobre agricultura quando foi iniciado o processo de colonização, né? E, inicialmente esse território ele não despertou interesse britânico, né? No século XVIII aqui esse território era ocupado como colônia penal, tinha presídio, era para onde mandava a escória britânica, né?
A coisa só foi mudar de figura quando no século XIX descobriram o ouro. Aí baixou o interesse forte britânico por essa região, tá? Aqui a gente tem o território australiano mostrando as densidades demográficas. Então percebam que as cores mais escuras é onde a gente tem uma concentração populacional mais significativa. Então a população, de maneira geral, ela está concentrada nessa porção do território australiano, né? Aqui, falando de distribuição de chuvas, né? A questão climática. Então, olha, toda essa área amarela aqui, ó, sendo considerada desértica, né? Com precipitação de até 250 milímetros anuais. Essa porção laranja de clima semiárido. Então, como eu já até comentei com vocês, né, essa porção nordeste aqui, que pega até um pouco mais para o sul, talvez um sudeste aqui também, que são as áreas mais úmidas do território, além dessa porção aqui também, né, no sul. Aqui é mais sudoeste, né, que eu marquei aqui. São as áreas úmidas do território, né, onde, inclusive, vai ter uma concentração populacional mais significativa, por razões óbvias, né. Esse mapa aqui mostra para a gente o relevo, né? Então, as áreas terras mais altas estão concentradas aqui nessa porção, apesar de ter um pico aqui, alguns picos aqui sendo mostrados, né? Mas predomínio, como vocês podem ver, de planícies nessa área aqui meio verde, caganeira, né? E as áreas laranjas, que são as áreas de planalto. Então, um território de terras relativamente baixas, né? Com predomínio de planícies. No caso da Nova Zelândia, a gente também tem uma população pequenininha, uma população aí de um pouco menos de 5 milhões de habitantes, né? Com uma densidade demográfica maior do que a Austrália, porque o território é bem menor do que o território australiano, né? Assim como a Austrália, eu já comentei com vocês, foi uma das últimas áreas a serem colonizadas e essa região era ocupada por uma tribo que se autodenomina desde sempre como Maori, né? Como essa galera aí que vocês podem ver nessa imagem. Esse povo tem uma tradição muito forte de tatuagem, né? Então, assim, quanto mais nobre, mais tatuagem o cara tem, e o lugar mais nobre para se tatuar é a cara. Então, o cara cheio de tatuagem na cara, ele é considerado muito nobre por essa população original da Nova Zelândia. Essa imagem aqui à direita, vocês podem ver, é da seleção da Nova Zelândia fazendo ali um ritual, uma dança maori antes dos jogos, né, como uma questão de identidade étnica, né, propriamente dita. É um povo naturalmente guerreiro, né, que se opôs veementemente à ocupação britânica desse território, né, e esses confrontos com as forças britânicas fez com que esse povo fosse dizimado, né, o que era mais ou menos 300 mil pessoas se tornaram 40 mil pessoas por conta desses conflitos aí com a colônia britânica, né? O ouro foi descoberto nessa região a partir de 1860, o que atraiu de maneira mais significativa a colonização desse território, mais ou menos o que aconteceu ali com a Austrália, né? Vindo a se tornar politicamente autônoma da coroa britânica depois da Primeira Guerra Mundial. Aqui a gente tem um mapinha da Nova Zelândia mostrando o relevo. Aqui você já consegue ver um relevo bem mais acidentado, né? E como a gente viu ali anteriormente, no norte a gente tem ali planícies mais significativas, né? Essas planícies, juntando com as terras férteis e uma atividade geológica menos intensa, faz com que a porção norte do território tenha uma concentração populacional mais significativa, né? Aqui vocês podem ver uma manifestação aborígene, né, das pessoas aí com as características típicas, né, desse povo que ocupava esse território australiano. Esse monte ele é sagrado, né, até relativamente pouco tempo atrás, bem pouquinho tempo atrás, na verdade, era muito comum pessoas, turistas, irem para essa região para escalar, mas esse território, essa área, após muita luta e muita reivindicação, foi tornada um patrimônio,
porque esse monte é sagrado para os aborígenes, né? Então a galera indo para lá como turista para fazer escalada e tal, isso era uma ofensa muito grande para essa população, né? Então hoje esse tipo de atividade está proibida no local. Aqui já são os maores, né, da Nova Zelândia, que já tem essa característica de guerreiros, né? Já dá para ver assim, muito mais forte nessa população essa característica. Bom, como eu comentei com vocês anteriormente, a colonização ela gerou um processo de embranquecimento da população, né? Por quê? O cruzamento entre brancos e aborígenes foi estimulado justamente com esse objetivo, para embranquecer a população, para clarear a população. Além disso, outra coisa que contribuiu muito para dizimar esses povos tradicionais foi a introdução de doenças, como o caso da varíola, né? Assim como aconteceu aqui, né, no Brasil com os índios, também aconteceu nessa colonização britânica na Oceania. Então muitas pessoas morreram por contágio de doenças trazidas pelos europeus, né? Esses efeitos mais nocivos da colonização eles só começaram a ser reduzidos a partir da década de 1970. Desculpa que eu fui pegar a caneta, passei o negócio. A partir da década de 70, quando essas minorias passaram a ter alguns direitos reconhecidos, né? Passaram a ser aceitos como sociedade, como seres humanos propriamente ditos, né? Mas ainda assim, esses povos precisam até hoje lutar muito para garantir e preservar suas culturas e suas características típicas, né? Esses países, a Austrália e a Nova Zelândia, eles se tornaram potências econômicas, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, né? Porque a aproximação desses países com potências da União Europeia, Estados Unidos, Japão, o próprio processo de globalização inseriu muito esses territórios na economia globalizada, né? Então isso fez com que ele apresentasse o crescimento econômico e se tornassem potências econômicas com o passar do tempo, tá? O turismo é muito desenvolvido, é muito aplicado nessa região, inclusive sendo a principal fonte de renda de algumas ilhas que existem ali, que vivem basicamente de pesca, agricultura e da atividade turística. Mas para vocês terem uma ideia, 11 localidades australianas são consideradas patrimônios da humanidade, né? Então o apelo turístico desse território ele é muito significativo, né? Então você tem aí áreas bastante variadas. Isso aqui é a Nova Zelândia, né? Aqui uma praia australiana. Então são áreas, Sydney, são áreas que atraem turistas do mundo inteiro. Essa imagem aqui é uma planície australiana, né, de clima semiárido. A gente consegue perceber uma vegetação de estepe ali bem escassa até. Mas dá para a gente ter uma noção da questão da planície, né? Como a planície se estende no território australiano. Então a variação, né, isso é Nova Zelândia também, Austrália mais uma vez. E a Austrália é onde tem as paradas mais loucas do mundo, né? Canguru, ornitorrinco, eucalipto, aranha gigante, enfim, é um território bem variado. Galera, era isso que eu queria falar com vocês hoje. Espero que tenha sido claro. Qualquer dúvida, obviamente, vocês podem entrar em contato comigo. E é isso. Grande beijo e bons estudos.